Boa noite. Querido Wesley, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Querida Graça, vamos começar essa conversa falando no plural? Vamos. Então, temos sede de quê? Temos fome de quê? Caro Wesley, quem tem sede necessita de água limpa. Quem tem fome precisa de comida substanciosa para alimentar o corpo. Mas são tantas as nossas sedes e ambiciosas as nossas necessidades alimentares que é preciso entrar no campo dos desejos, das fantasias, dos ideais, das ansiedades, dos medos, das angústias, dos prazeres e desprazeres desta vida, tão severina para uns e tão estrelada para outros. Fico pensando então em como ir além do que está posto. Como poderemos seguir viagem rumo a uma psicologia e educação contra a barbárie? De quais instrumentos potentes dispõe o nosso rico saber psicológico para contribuir com o rompimento do instituído e com todas as formas de humilhação social existentes? Cara Graça, certamente com a psicologia afinada com os direitos humanos, civis, sociais, políticos, econômicos e educacionais. Torna-se um poderoso mecanismo de ação em cadeia, capaz de mobilizar pessoas e instituições rumo a uma vida menos patológica e com mais autenticidade. É preciso reinventar. E nesta reinvenção, descobrir que é possível sermos muitos sem deixar de sermos um. Que no normal cabe muita coisa, que a diversidade nos constitui. Afinal, por que ser um se podemos ser vários? Descobrir que a estrada vai muito além do que se vê, que estaremos sempre localizados no tempo e no espaço, que somos apenas uma parte, um pedaço, fragmento de um todo, de uma sociedade, de uma cultura, de um mundo. Tudo isso nos fez questionar, estranhar, duvidar. Duvidar das coisas, dos hábitos, do que sempre foi assim. Brecht, com muita insistência, nos pediu que, diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digamos, isso é natural. Que sobre o familiar, descubramos o insólito. Sobre o cotidiano, desvelemos o inexplicável. Que tudo que é considerado habitual provoque provocação, para que nada pareça impossível de mudar, de rever, de transformar, para que o impossível possa continuar sendo tensionado em suas fronteiras, para que possamos, numa atitude ética e política, continuar superando desafios, dissolvendo pontes, construindo novos horizontes e vislumbrando flores na imensidão do deserto. Tudo o que você falou nos remete a um exercício crítico e contínuo da realidade. Precisamos saber quando, por quê, para quê, com quem e para quem são direcionadas práticas e saberes aprisionantes. Precisamos entender quando começa e como transcorrem os processos que geram situações de sujeição individual e grupal. A ciência psicológica, ao considerar as dimensões objetiva e subjetiva da existência, mostra toda a sua potência no trato com questões individuais e coletivas, podendo construir caminhos libertários, repletos de afetos, sentidos e valores. A prática frequente do amor, da compaixão e dos valores nos conduzirá à desbarbarização da humanidade. Sem constância em nossas ações diárias, será muito difícil inventar e enraizar novas formas de perceber, sentir e viver. É triste vermos tantas pessoas nos consultórios médicos e psicológicos queixando-se de falta de sentido de viver, de desânimo, de depressão, de vontade de pôr fim às suas existências. Lidar com tarefa tão difícil e complexa requer de nós uma sensibilidade apurada
e um profundo saber sobre a produção das subjetividades. Requer, sobretudo, empatia e comprometimento ético e político com a vida das pessoas, com a sociedade e, consequentemente, com a nossa profissão. Assim fazendo, nossa prática será capaz de informar e inscrever uma lógica perpassada pelo entendimento do funcionamento da estrutura social em que vivemos, pelos afetos e pelo ideal de justiça, pois sem acesso aos direitos, toda e qualquer prática profissional dará apenas conta de uma pequena parcela das demandas que afligem a humanidade. Humanidade esta, carente de valores como a tolerância, a cordialidade, a colaboração, o respeito à diferença, a honestidade e a organização de uma só cultura, a cultura da paz. A cultura da paz nos convida ao exercício pleno da compaixão. A compaixão, como nos lembra o professor Carlos Barros e outros autores, é um sentimento que faz com que a gente se identifique com o sofrimento alheio. Baseia-se no respeito e está conectada necessariamente ao outro e com a noção de igualdade. Exercitar a compaixão, mais do que visitar locais de exclusão, hoje traduz-se na proposta de convidar os injustiçados a compartilhar os espaços comuns, de transformar o mundo que temos no mundo que desejamos, trazendo à tona os sentimentos que acompanham as fantasias interrompidas. O professor Gonçalves Filho nos ensina que sofrimentos políticos não são enfrentados apenas psicologicamente, uma vez que são políticos. Mas enfrentá-los politicamente inclui enfrentá-los psicologicamente. A cura da humilhação social pede remédio por dois lados. Exige participação no governo do trabalho e da cidade e exige um trabalho interior, uma espécie de digestão. Um trabalho que não é apenas pensar e não é solitário. É pensar sentindo e em companhia de alguém que aceite pensarmos juntos. Primeiro levaram os negros, mas não me importei. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários. Também não me importei com isso. Eu não era um operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso. Eu também não sou um miserável. Depois agarraram os desempregados. Mas, como tenho meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Ao mergulhar neste oceano chamado psicologia, sentimos na pele o real significado do compartilhar, da troca, da dádiva, da comunhão e da luta. Mergulhar neste oceano e nessas águas nos fez sentir que é preciso estar atento e forte e que não temos tempo de temer a morte. Nos fez sentir e vivenciar que não precisamos ser negros para lutar contra o racismo. Não precisamos ser gays para lutarmos contra a homofobia. Não precisamos ser mulheres para lutar contra o machismo. Não precisamos ser, pois já somos. Somos humanos, demasiadamente humanos. Manuel de Barros dizia ser um apanhador de desperdícios, que dava respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes, que preza insetos mais do que aviões, que tem ciência e atraso de nascença, que foi aparelhado para gostar de passarinhos e tem abundância de ser feliz por isso. Diz ainda, ter um quintal maior do que o mundo. Que com ele possamos continuar sendo tocados pela simplicidade das coisas, pela beleza de um sorriso, pelo brilho de olhar. Que não cronifiquemos nosso olhar, não endureçamos nosso corpo, nem pesemos nossas mãos. Que possamos ser aprendizes eternos, que nos mergulhemos, que nos orgulhemos da nossa incompletude e que jamais pensamos saber tudo.
que não percamos a capacidade de olhar para o lado, pois, como bem colocou Guimarães Rosa, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E de amor, sempre precisaremos. Que ele esteja em nós, pois, quem disse que só se morre uma vez? Com Austragésilo do Canto dos Malditos e com muitos outros sujeitos que viveram por anos nas amarras das grades visíveis e simbólicas, descobrimos que não se morre apenas uma vez, que não se tem sede apenas de água, nem fome apenas de comida, que o que nos define não cabe no bilhete de identidade, nem no cartão eletrônico. Que bonito seria se todas as áreas da psicologia, se todas as ciências pudessem adotar uma perspectiva não burguesa de homem, de mulher e de sociedade. Quanta beleza surgiria se não nos propuséssemos a regular, neutralizar e ou desconsiderar as diferenças. Seria uma riqueza muito grande se levássemos em conta as questões estruturais que fazem funcionar a programação desejada da competição, da guerra e da pobreza. Assim fazendo, deixaríamos de culpabilizar os indivíduos e suas famílias por suas condições miseráveis de existência, pois estaríamos olhando tudo o que está à nossa volta. Estaríamos, pois, abertos a acolher as potências de todos e de cada um. Veio da professora Rosita Barral, a quem devemos uma alegria, a seguinte frase: acredito em uma única ciência, o conhecimento que beneficia a realidade e a vida. Sem isso, jogo fora sem pena. Esta observação, rigorosamente atual, diz respeito a uma ética profissional que se coaduna com uma educação preocupada em cuidar da formação emancipatória das pessoas, e não de uma educação que visa atender às demandas do Banco Mundial. A formação integral pede arte, pede acesso a recursos imateriais, presentes nas relações interculturais e intersubjetivas, que estabelecemos diariamente e que nos constituem enquanto sujeitos criativos e autênticos. Pede participação e enraizamento comunitário. Pede militância em favor da construção coletiva de um saber que se baseia no reconhecimento das formas sutis de agressividade, que se multiplicam dia após dia, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Propor novas formas, propor novas relações humanas é propor mudanças nos laços emocionais, nos lembra novamente o professor Carlos Barros. Apontar os limites do sistema educacional e das políticas públicas brasileiras que visam a integralidade da atenção, mas não o fazem, não significa dizer que desacreditamos delas. Não, não. Significa que estamos preocupados, preocupadas com o valor real e simbólico que elas assumem na vida das pessoas. Do mesmo modo que pensar criticamente a psicologia e demais ciências e teorias sinaliza que estamos atentas, atentos para o valor e a ética no trato com o humano e com o social. Significa que estamos levando a sério a nossa praxis e o nosso olhar sobre ela. Freud foi muito feliz quando disse que, em verdade, não sabemos o que queremos, que temos que aprender com os nossos valores o que de fato queremos para nós e para os outros. Colocar o êxito sobre todas as virtudes é um exercício perigoso e pode nos levar a cometer muitos equívocos, pois o mundo é uma fonte de virtudes, como bem pontua o Eduardo Galeano. Ao longo da nossa estrada, tivemos muitos encontros, muitas visitas, muitos pousos inspiradores. Dentre tantos, ficamos com a liberdade recitada por Castro Alves e sonhada por Mandela, a loucura lúcida e sensível de Istamira, o sertão enveredado por Guimarães Rosa, o povo e o país cantado por Luiz Gonzaga, a intensidade de valores e sentidos existenciais de Betânia, a simplicidade sábia de Suassuna, o abraço acolhedor das amigas, amigos e companheiros, assim como os ecos das falas dos nossos educadores. Que com eles e muitos outros
Não sejamos poeta de um mundo caduco. Não saibamos reavivar pontes, tecer fios e costurar laços. Que possamos continuar seguindo, além de toda a fragmentação infrutífera das disputas teóricas, por caminhos que nos conduzam à superação de preconceitos e limitações personalistas. Que, mesmo sem saber para onde vamos, nem por onde vamos, saibamos que podemos dizer, não vou por aí, quando sentirmos que não poderemos contribuir com a potencialização de modos de existência livres da violência, da subjugação, da opressão, da miséria, do aprisionamento, da precarização da vida e de uma educação verdadeiramente libertadora, voltada para a inscrição dos direitos humanos na vida de todos e de cada um. E eis que é chegada a hora de voar, alçar o primeiro voo, vislumbrar o horizonte. É chegada a hora de sair do ninho, fazer caminho e passar em ar. Após o intenso, revolucionário e encantador mergulho pelas águas do oceano da psicologia, aqui estamos nós. Após uma longa viagem, com destino ao sonho, aqui estamos nós, metamorfoseados, transformados e encantados. Após dar os primeiros passos e fazer a travessia, não somos mais os mesmos. Não queremos ser mais os mesmos, pois a psicologia nos convocou, nos afetou e nos seduziu. Que possamos continuar juntos e de mãos dadas. Obrigado. Juntos.